Bom dia a todos. Bom, eu estou com esse tema, né? Jesus e a esperança. Jesus é a própria esperança, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar o seguinte, que eu me sinto privilegiada de estar falando sobre isso hoje, né? E depois, quando eu fui estudar sobre o tema, eu comecei a perceber como é importante isso para as pessoas e principalmente para mim, né? Então, sempre a palestra é melhor para o palestrante do que para quem assiste, porque ela tem muito a ver. Um outro detalhe interessante que eu lembrei agora, que só me ocorreu agora, quando eu vim para o lar, alguns anos atrás, eu pedi para fazer palestra, eu queria fazer palestra, né? Então eu pedi e fiquei aguardando, ansiosa. No dia da palestra, chegou enfim um dia da palestra, eu estudei a palestra tal, né? E era o Dia das Mães. Então, veio muito pouca gente, como tem hoje, né? Naquele dia, eu fiz a palestra e aí eu comentei com a nossa amiga ali, né? Até comentei com ela, depois que acabou tudo. Nossa, eu esperei tanto a palestra e tinha pouca gente. Aí ela falou, Dia das Mães é assim, né? Vem pouca gente e tal. Fui embora para casa, dormi. Naquela noite eu tive um sonho, eu fazendo a palestra. O lar era o lar antigo, né? E era muito comprido a sala, muito comprida. A sala era muito grande, assim, bem assim, eu via muita gente, lotado de gente, eu fazendo a palestra. Aí chegou um ponto que não tinha microfone. Aí eu falei assim, nossa, eles não estão me ouvindo. Aí fui até o fundo e perguntei com aquele mundaréu de gente, vocês estão me ouvindo? Aí eles falaram, nós ouvimos muito bem tudo que você está dizendo, pode continuar, não tem problema. E aí eu continuei a palestra. Aí eu me dei conta que estava lotado, né, dos espíritos desencarnados que eu não podia ver. Então eu achei assim, nossa, que sonho lindo, porque assim era lotadaço o negócio. Então nesse momento, eu estou me colocando lá, não sei quantos anos atrás, acho que talvez uns 5, eu não me lembro mais, né? Deixa pra cá para você ficar mais confortável. Tá. Então, com certeza vocês estão acompanhados aí, nós estamos acompanhados, sentadinho nas cadeiras, muita gente. E se for como meu sonho, né? Possivelmente o lar, ele é muito mais abrangente, não tinha essa parede assim, a parede estava muito distante, né? Então e eu fiz até no final, eu tenho assim uma das sugestões minhas, tem uma açãozinha aí que vocês vão ver que precisa de mais gente, mas vocês vão se sentir que tem outros do lado aí, né? E a gente tá acompanhada aqui, tá? Então, tirando aí os detalhes, eu não tinha ideia que ia acontecer a mesma coisa hoje, né? Bom, então quando me deram esse tema, o tema quando passam pra gente é com muita antecedência, né? Aí na época eu nem me toquei muito do tema, depois você vai chegando mais perto, à medida que vai chegando mais perto, que eu vou começando a ler e ver os textos, vídeos, etc, eu vejo, nossa, o negócio é pra mim, né? O plano espiritual faz um negócio tão certinho, como que esse negócio veio, né, cair aqui na minha mão, né? Com certeza, a gente já estava programado, assim. E eu tinha ideia, assim, eu ia viajar, eu ia fazer, não ia estar aqui e tal. E, de repente, eu não pude mais fazer isso, problema de saúde, eu não tinha como fazer, né? No meio do caminho, assim, tive um problema e tal. Falei, nossa, mas tem um negócio, tudo tem a ver. Então, como as coisas estão escritas, né? O plano espiritual está aí, os mentores do lar, o meu, de vocês e todos, fazendo com que a coisa aconteça da melhor maneira possível. A gente só consegue ver depois, né? Quando está acontecendo. Bom, é o melhor momento para falar sobre a esperança, essa palavrinha tão mágica, né? É quando as esperanças se renovam no mês de dezembro. A gente não ouve isso? Eu mesmo gravei um vídeo lá no meu Instagram falando disso. Depois que eu gravei o vídeo que caiu a ficha, né? Nossa, tem tudo a ver, né? É um momento de renovação de esperança, o mês inteiro, né? E o mês inteiro, porque o mês de dezembro é um mês que a gente reencontra as pessoas, que a gente encontra as pessoas, que está ligado no nascimento de Jesus. As pessoas falam muito, mas o mês de dezembro é muito comercial, é muita coisa para vender, presente e tal. Mas os presentes também têm um significado, né? A gente tá certo, corre atrás, coisa material, etc. Mas
Qual é o significado de comprar o presente? É de agradar alguém, de estar junto, de dar aquele presente, de ir lá para o supermercado fazer aquele monte de compras e tal. Mas por quê? Porque naquela ceia da noite de Natal, da noite de Réveillon, do dia de Natal, enfim, são umas 3 ou 4 ceias que se fazem, né? Para encontrar as pessoas, os entes queridos, né? A gente está lá. E aí eu vi num dos vídeos aí do YouTube, eu vi vários vídeos espíritas, né? Dos canais do YouTube e tal, sobre o tema, e um deles falando que o plano espiritual dá permissão para os desencarnados, os nossos amigos e parentes, estarem no mês de dezembro, virem à Terra. Então eles têm a permissão, claro, quem tem merecimento, tem várias regrinhas lá, né? Mas, enfim, eles conseguem, muitos deles conseguem estar no dia de Natal, né? Na ceia, ou no dia de Natal, ou no Ano Novo, presente, eles passam para dar uma olhada. Então, fica um clima no mundo inteiro de fraternidade. Tem gente que reclama muito, fala, mas essa pessoa, essa entidade só faz caridade no Natal. Melhor no Natal do que nada, né? Então, tá valendo também. O ideal seria todo mês, tal, mas também tá valendo. Então é um mês propício para isso, né? Para a gente pensar em Jesus, pensar na fraternidade e principalmente quando chega no finalzinho, como hoje, 31 de dezembro, a esperança. A esperança num mundo melhor, num ano melhor, um ano mais leve. A gente quer deixar para trás todas as coisas ruins. Eu vi até na TV uma matéria muito legal que em Nova York, um mágico lá vai para o Times Square e as pessoas levam escritos tudo que não quer mais. E com papel especial que o mágico dá, e aí o mágico põe um negócio assim para queimar, né? Um objeto assim, tipo um isqueiro grande, sei lá, e o negócio explode, tchum! Foi embora, né? Então, eu quero queimar as doenças. Tchum, tchum. Então, mas é bom isso, né? Vamos deixar para trás, é uma coisa material, mais turística, etc. Mas também tem o outro lado, né? A gente tem que largar, como ela disse aqui, vamos deixar ficar mais leve, deixar para trás todas as coisas ruins e pensar num ano melhor, ter esperança, né? Eu fui no dicionário para saber qual é a definição de esperança, né? E a esperança tem muitas definições. É a confiança, a crença num resultado favorável, num otimismo, é uma âncora para a gente, é para confiar na bondade divina. Quando a gente tem esperança, a gente consegue confiar na bondade divina. A certeza de uma vida eterna, para quem é do espiritismo. Mas aí eu falei, vou também atrás da inteligência artificial, né? O que ela fala da esperança? A inteligência artificial, claro, ela tem os lados bons e ruins, como tudo na vida, né? Então tem muita gente detonando a inteligência artificial, mas tem momentos que ela ajuda, né? Aí fui lá no Bard, do Google, né? E perguntei para o Bard o que é esperança, né? E vem um texto muito legal que eu sugiro que vocês vejam. Eu não pus o texto inteiro, porque é grande para ler, mas eu peguei as coisas mais importantes que o Google fala, né? É a força motivadora que nos impulsiona a agir. Então, se a gente tem esperança, a gente tem uma força para agir, né? Porque quando a gente espera alguma coisa, a gente também tem uma ação. A gente precisa ter uma ação para fazer acontecer, né? Não é só esperar e não fazer nada, a gente tem que agir. É uma força poderosa para superar desafios. Então, a esperança ajuda, é muito poderosa a gente ter esperança, né? Então, a gente vê que quando todo mundo junto tem esperança numa coisa, o poder que tem aquilo, de realização, é muito grande, né? E aí ele fala no Google que a esperança é essencial para a vida humana. Então, se a gente não tem esperança, você está mais ou menos no fundo do poço. Você tem que ter esperança, né? Numa coisa melhor. Então, quando as pessoas estão com depressão e tal, elas têm que buscar ajuda, porque muitas vezes elas não estão vendo mais esperança no futuro. Então, elas têm que correr e buscar ajuda de alguma maneira, ou com psiquiatras, com remédio, ajuda espiritual. Tem que fazer uma ação para ter esperança, né? Para esperança num mundo melhor, na vida dela, etc, né?
A esperança é um pouco diferente da expectativa, porque quando a gente tem muita expectativa e a coisa não acontece, você pode se sentir frustrado. A esperança é possibilidades, né? Então, quando você eu tenho esperança de, se não der, não deu, mas assim, é mais leve, você tem a possibilidade de chegar lá, né? E ao passo que você está lá na expectativa, fica até meio, né, assim, nervosa, na expectativa de dar certo. A esperança é leve, né? E a esperança tem um tripé, que é a esperança, a caridade e a fé. Eu vi isso em várias citações do Evangelho. O Evangelho tem mais de 30 citações sobre a esperança. Tem muitos temas. É um tema muito amplo, tanto quando vem assim o tema para palestra, tema livre, porque tem muita citação, né? Aí eu li lá os temas e tal, e eu incluiria um adendo ali, não do tripé, mas que ajuda, né, tudo isso, quando você tem fé, esperança e caridade, você consegue chegar na felicidade, né? Então, a felicidade está ligado à esperança, né? Estão todas ligadas. Então, quando a gente tem o amor universal dentro da gente, a coisa fica muito mais fácil de viver, né? De ter esperança. Um dos momentos que a gente tem mais esperança, mais amor, quem for as mulheres aqui que já foram mães sabem disso, quando a gente está engravida e tem o bebê, é uma esperança tão grande que ela tem uma vida boa, a esperança naquela criança, né? Naquela vida que você ajudou a gerar, botou no mundo, etc. E o amor universal é tão forte, né? É tão forte, é tão dentro de você que a gente consegue lembrar as mulheres desse período tão diferente da vida. Todo mundo lembra, né? As mulheres. Quando eu engravidei era assim, quando nasceu o bebê era assim. Depois de um tempo isso passa, né? Quando ele começa a andar por conta própria, você vê que é outro ser, né? Mas até o momento ele faz parte de você, então você conseguiu gerar. Então aquele amor é muito grande. Amor de mãe continua pro resto da vida muito grande, mas essa sensação de felicidade, de amor e de esperança, nesse momento eu pelo menos vejo como um dos mais fortes, né? Então as pessoas que já foram mães conseguem entender isso. O Jesus, ele é a própria esperança. Ele veio no mundo para falar da esperança, né? Uma das citações dele é que está dentro de mim e quem acreditar, a fé divina está dentro dele. E quem acreditar em mim, né, em Jesus, ele vai ter fé, vai crer. Né? Então as pessoas que acreditam em Jesus, em Deus, elas têm essa fé divina. A fé já é colocado, e a esperança também, fica inato na gente, já nasce dentro da gente e a gente vai ao longo da vida fazendo isso florescer. Eu fui atrás também da palavra, da frase, a esperança é a última que morre. Falei, da onde veio essa frase? Né? Será que está na Bíblia essa frase, né? E realmente, a esperança é a última que morre. As pessoas falam isso, eu tenho esperança, a esperança é a última que morre. A gente está sempre, né, muito perseverando naquilo, né? A esperança vem de uma lenda da Grécia Antiga, muito antes de Cristo, muito antes, tal, que Zeus, né, ele colocou uma dos deuses lá num penhasco e deu para ele, preso no penhasco, etc., deu para ele a Pandora, que era a esposa, para ajudar, que ele ia ficar preso, etc. Ela tinha uma caixa, dentro da caixa tinha várias palavras de ordem, coisas ruins e coisas boas. Mas não podiam abrir a caixa, era um presente que tinha que ficar fechado. E claro que a curiosidade humana fez a Pandora abrir a caixa e saiu as palavras de ordem de males do mundo. E detonou o mundo, então fizeram a Pandora fechar a caixa. A última palavra de ordem da caixa era esperança. Então a esperança é a última que morre. Foi daí que veio essa frase, que eu achei que era da Bíblia, né? Então eu fui atrás, isso é uma das explicações do Google, né? Mas a esperança, ela tem um fundo de razão nisso, né? Porque todas essas lendas têm sempre um fundo de razão. Realmente as pessoas têm esperança, é a última que morre, ninguém perde. Quando falar, eu perdi as esperanças, é difícil isso. A pessoa
vai, só quando a pessoa está muito mal que ela fala, eu perdi as esperanças. Então, a esperança, ela fortalece a mudança, seja pela dor ou pelo amor, né? Então, eu até vi num dos vídeos um negócio interessante, que é um exemplo muito legal. Até depois eu vou citar o nome do dono do canal. Eu vi vários vídeos, mas só lembrei de anotar um, né? É o canal CET, CET, e é uma pessoa chamada Rossandro Clisgey. Ele é Alessandro. Palestrante, eu não conhecia. Maravilhoso. Muito bom. Ele é psicólogo e espírita. É muito bom, caí nele lá, porque eu caí em vários, né? Eu não sei nem, mas eu gostei muito. E ele deu um exemplo lá de um médico, um médico que falava pro sogro, o sogro fumava muito, né? E o médico, na qualidade de médico, tinha que alertar o sogro. Falar, olha, você vai morrer se você fumar, encurta a vida, bababá, bererê, beriri. E o sogro nem aí e tal, foi indo a vida, anos e anos o sogro, e ele sempre insistindo. Ele tinha a esperança que um dia o sogro parasse de fumar, né? E aí, quando nasceu o segundo filho desse médico, né? O sogro foi lá no hospital visitar e olhou pro bebê, ficou apaixonado tal, e pegou o maço de cigarro, isso depois de anos, né? Amassou e falou pro genro, a partir de hoje nunca mais eu fumo. Aí o genro falou, nossa, mas eu passei a vida repetindo isso, né? E você nunca me deu bola, o que fez você mudar? Ele falou, eu tenho a esperança de ver o meu neto estudar, se formar, né, ter a vida adulta, eu quero acompanhar isso para o meu neto. Então a minha esperança é que minha vida seja um pouco mais longa e por isso eu estou parando de fumar. Olha que coisa boa, né? Então quando você tem a esperança, é uma alavanca, faz você tomar uma ação, né? Que não adiantava só ele ter esperança de ver o neto crescer, quando ele ficava fumando, podia morrer muito antes, né? Então, a esperança ajuda a você a melhorar a vida, porque faz você ir para frente, né? Ter aquele sentimento de querer melhorar, de querer fazer. A esperança sugere uma fé forte. Então, a esperança é a fé concreta, né? Então, eles comparam no Evangelho, eu gostei muito da comparação, a fé é o sol. Quando você está baseado na fé, é o sol que ilumina a sua vida. E a esperança é a lua, né? É aquela coisa bonita, solta. A esperança é mais solta, né? Ela está ali do lado do sol, ela faz parte, né? Ela ilumina de alguma maneira, mas ela fica mais ali na retaguarda. Então, quando a gente precisa ter a fé. Muitas vezes as pessoas em problemas graves perdem a fé, né? E então a esperança fica abalada. Então a gente tem que andar sempre assim, com a fé em Jesus e a esperança juntos, né? Então quanto mais esperança a gente tem, melhor para a nossa vida, né? Quando eu comecei a fazer estudar o texto, e aí eu vi que eu tinha que ter também muita esperança, que muitas vezes está meio, né, dando uma titubeada, né? Pra falar a verdade. Por isso que vieram ali com, né? Essa daí precisa estudar esse texto. Vamos mandar para ela a palestra para ver se ela, né, melhora. Então todo mundo passa por isso, porque quando você começa uma série de coisas difíceis a acontecer, você perde um pouco a esperança, fica ali, né? E aí eu lembrei, tinha coisa que eu estava falando, perdi a esperança. Então não pode, né? A esperança é a última que morre. A gente tem que pensar nisso. Eu fiz uma retrospectiva lá, que eu tenho um blog de turismo, tal, nas coisas que eu fiz, tal, e fiz a retrospectiva, botei no ar, e de repente não deu para botar tudo de bom na retrospectiva, não cabia nos videozinhos lá, sabe? Na parte técnica. Aí eu falei, nossa, como se você para pensar, né? Vou fazer a retrospectiva do ano. Tem muita coisa boa que acontece que você já esqueceu, tem que pegar até a agenda. Eu só me dei conta porque o meu filho fez também e eu vi que ele colocou coisa que eu tinha participado que eu não tinha nem me tocado, né? Então você fala assim, nossa, eu tenho que fazer assim, fazer um trabalho assim de memorizar tudo que foi de bom que aconteceu na tua vida,
né? Em 2023. Para você ter esperança em 2024. E tem muitas coisas boas. Que, ó, imagina, o meu não coube lá no vídeo, né? Não me toquei. De tanta coisa boa. Então, uma das maneiras eu tinha que ter feito, que eu fiz meio correndo, muita coisa para fazer, blá, 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 mas pegar a agenda, né? Eu costumo colocar tudo na agenda e ver tudo que acontece. Claro que teve coisa ruim, aconteceu bastante, né? Mas as coisas boas superaram. E a vida da gente também é assim. Fizeram uma pesquisa aí, esse palestrante que falou isso, muito interessante, uma pesquisa sobre os últimos acontecimentos dos últimos anos, qual foi o acontecimento que mais te marcou na vida para o resto, para sempre. Acontecimento muito marcante, né? De anos e anos, tal. E aí surgiu a história do 11 de setembro. Gente, um drama terrível, tal. Então a gente consegue guardar mais o que é ruim do que é bom. Tanta coisa boa que aconteceu no mundo, né? E o 11 de setembro foi uma tragédia. Então a gente fixa mais no ruim, né? E a mídia também, ela coloca o ruim, as coisas ruins, porque dá ibope. Né? Você fala, olha gente, a entidade XYZ fez um momento de caridade, deu não sei o que, ninguém olha aquele vídeo, ninguém vai dar ibope para a TV, para o YouTube, para o jornal, etc. Né? E aí se fala, olha, fala aquela tragédia grega, tal, aquela coisa horrível, todo mundo clica, inclusive a gente. Você clica lá no, nossa, aconteceu isso, quer saber, né? Então a gente também fica na vibração ruim. Comenta. Você já viu alguém comentar coisa boa? Ninguém comenta. Olha, é difícil. Acontece, mas a grande maioria, você vai, né, no UOL, por exemplo, né? Se você clica lá no UOL, na Globo.com, nossa, tragédia grega está em destaque. Uma letrinha lá embaixo, no final de tudo, olha, teve essa ação aqui para melhorar o mundo, mas assim, de modo geral, para melhorar o mundo, ninguém está divulgando muito, né? Mas tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa. Então, eu sempre penso o seguinte, eu tenho um poder de comunicação restrito, mas tenho. Então, já que eu tenho esse poder, todo mundo tem, né? A gente tem que divulgar as coisas boas, não ficar em cima do negativo, né? Eu vou participar aí de um evento e ouvi uma palestra de uma pessoa que eu gostei muito, convidei essa pessoa para o evento. E ela é uma pessoa, assim, uma executiva, tal, de uma empresa aí, e a palestra que ela fez, eu vi lá na faculdade ESPM, ela fala, nós somos mídia, e daí? Todos somos mídia, e daí? Responsabilidade que você tem de comunicação, né? É mais no digital, o que a gente vai falar, mas a gente vai focar no digital. Mas se você é mídia, hoje em dia todo mundo é mídia, todo mundo faz a notícia e todo mundo divulga. Isso por causa das redes sociais, que ficaram muito fortes. Então, antigamente, a mídia era o tradicional, né? Na época que eu me formei, então os grandes jornais, depois vieram os grandes portais, a TV, tal, né? Então a notícia ficava naquele âmbito, né? Então, oi? Muito concentrado, né? Nas mesmas fontes, etc. Com as redes sociais, Facebook, principalmente YouTube, hoje em dia é o TikTok e tal, tem outros, né? Todo mundo faz notícia. Todos os dias a gente faz notícia, né? E se a gente faz notícia todos os dias, a gente pode fazer notícia boa e evitar o ruim, né? Se a gente se comunica todos os dias, seja virtualmente ou não, a gente pode se comunicar do lado bom, para dar esperança para as pessoas, né? A gente tem essa responsabilidade. Então eu chamei essa palestrante e coloquei o tema, vai ser ainda no 2024, etc., né? Eu sou mídia e daí, e responsabilidade digital, né? Qual é a nossa responsabilidade? Né? Porque todo mundo é. Então eu vejo assim, gente que tem um poder de comunicação violento aí, porque tem fama, né? Fama dá poder de comunicação, falando abobrinha, né?
que mais tem. O que mais tem, é. Então, essas pessoas estão perdendo a oportunidade que Deus deu, né? Que veio para essa vida, ele ficou famoso, não é por acaso. Foi dada essa oportunidade para ele ganhar dinheiro, né? Ser uma personalidade, e ele poderia usar isso para o bem. Poucos usam, né? Acabam se perdendo na vaidade. Né? Tanta gente se perde na vaidade, a gente corre esse risco muito grande, que a vaidade é atraente, né? A gente quer fazer o melhor, tal. Então, a esperança tem que estar dentro da gente, e a gente tem que saber passar para frente, né? Fazer com que as pessoas vejam a esperança e tenham isso. Sem esperança, o homem se fecha no mundinho dele, né? E não vê a vida futura. Saber que, como Jesus veio, ele disse, olha, amai o próximo como a ti mesmo, e ele colocou a vida futura num plano espiritual, não com essas palavras assim tão claras, né? Depois vieram os espíritas para esclarecer o que ele disse, mas para vocês ficar junto de Deus, do Pai. Né? E as pessoas não tinham ideia de como era, mas começaram a perceber que não era só aquele toma lá da cá, bateu, levou, porque até então a regra do momento era bateu, levou, toma lá da cá, né? Para ser feliz. Não, existia outra possibilidade. Se você estava infeliz, etc., tinha a possibilidade de uma vida futura. A possibilidade de uma vida futura é esperança, principalmente para quem tem os entes queridos que falecem, de um dia você poder reencontrar. Isso é um conforto que o Espiritismo dá para os seres humanos, né? Que quando você tem uma perda de uma pessoa, o sentimento é muito forte, né? De solidão, de saudade, de você querer estar perto. Mas se você crê no que Jesus falou, na vida futura, no plano espiritual, você sabe que em algum momento, pode demorar, né? Pode demorar, pode ser complicado, etc., não ser muito fácil, mas que você vai encontrar aquela pessoa. Então é um conforto muito grande e é uma esperança de um momento você poder encontrar. Porque a gente está aqui, os laços de amor e de amizade são muito fortes entre a gente, né? A gente não quer perder isso, que é muito bom, é a parte boa da vida, esses laços que a gente vai formando, né? Os laços filiais, com os pais, com os irmãos, etc., né? E esse tudo está dentro da gente, a gente só tem que colocar para fora. Então, Jesus, ele convida a gente para ser um instrumento da paz, né? Essa oração de São Francisco é muito séria, né? Eu brinco sempre nas palestras aqui, se todo mundo lesse essa oração de manhã e mentalizasse, eu vou seguir isso daqui, o mundo seria melhor. É que as pessoas vão, né, fazendo cada coisa aí, principalmente os líderes que resolvem fazer guerras. Se eles, né, lessem isso, né, ou ouvissem a música, eu ouço a música, né, do YouTube, você incorporar isso daqui, você para de fazer guerras. Uma das frases é, onde houver desespero, que eu leve a esperança, né? Então, principalmente, eu vejo que essa frase é muito importante para os lugares que estão em conflito, que estão completamente desesperados, né? Os lugares de guerra, tal, a gente tem que ter uma esperança que aquilo vai melhorar, né? E eles também, é muito difícil. Se vocês imaginem as pessoas que estão hoje em lugares como a Ucrânia, a faixa de Gaza, vários países aí da Ásia e da África que estão em guerra, que ninguém nem fala, porque são tão pequenos que o mundo aceita como aquilo, tudo bem, tá lá assim faz tempo, vai ficar, tal, né? Mas eles estão lá em desespero. Então eles também têm que ter esperança. Imagine esse momento, como é difícil, né? Como é difícil vir. Então a gente tem que colocar esse convite de Jesus, né? Para que a gente seja um instrumento. A gente pode ser o instrumento. Claro que a gente
pisa na bola várias vezes, né? Como instrumento de paz, muitas vezes a gente esquece e tal. Eu esqueço várias vezes, tem que lembrar, ouvir a música todo dia, mesmo assim, a cabecinha esquece, faz besteira e tal. Então, a gente tem que pensar nisso. Jesus também falou aquela frase que a gente tem que lembrar sempre, né? Vinde a mim as pessoas que estão cansadas, desequilibradas, né? Que eu vos confortarei. Então, muitas vezes, você tem que mentalizar Jesus e se fortalecer nele. Eu comentei na outra palestra que eu fiz aqui, que eu tive um dia aí do mês de novembro muito estressada, fiquei muito os problemas e tal, mas não era tão sério, mas assim, eu fiquei muito estressada. E à noite eu sonhei com uma entidade que me falava para que eu não me desesperasse, tal, sabe? Que eu ficasse mais tranquila. E falei, gente, mas por que a entidade, eu via realmente a entidade no sonho, que foi uma surpresa muito grande eu ver isso, nunca tinha visto a entidade, né? Dava para ver que era uma entidade e tal. E falando, não se deixa bater. E a frase martelou tanto na minha cabeça que eu acordei na hora. E aquela frase, eu falei, mas por que alguém vai falar isso? Mas depois eu pensei, nossa, eu estou me deixando abater muito. Então, a gente não pode se deixar abater. Mas acontece isso. Né? Se a gente perde a esperança, perde a fé, as coisas acontecem, você se desequilibra nesse mundo de coisas acontecendo, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. A Terra tem bilhões de anos, né? Começou lá, já passou por vários momentos onde não tinha ainda civilização, vários tipos de fases, etc. E a gente tem que pensar o seguinte, ela só melhorou, ela nunca piorou, ela nunca regrediu. Tá certo que agora as pessoas falam, mas a gente tem muitos problemas, etc. A gente tem, mas todos os problemas podem ser revertidos, né? Principalmente os problemas da natureza. Ainda é tempo, né? Tem aquele André Trigueiro, ele faz uma propaganda muito legal, que falando isso, ainda tem tempo, não está em estado calamitoso. A gente pode reverter tudo o que aconteceu de ecologia, das coisas erradas, né, por causa da ganância do homem. Então, o clima extremo aí é tudo porque o homem pegou da terra tudo que existe, né, está exaurindo, deixando a terra exaurida, tirando os minérios, todas as coisas e mudando toda a configuração planetária da ecologia. Então, ainda existe chance e a gente tem que ter esperança, principalmente, eu acho, esperança nessas crianças que estão aí, as crianças pequenas, as que vão nascer, né? Que elas já vêm com uma mentalidade diferente. Quem tem filhos pequenos percebe como eles já vêm assim com uma mentalidadezinha diferente de preservação da natureza, como eles amam a natureza, os animais, né? Eu digo pessoas assim da minha faixa etária, já não pensavam isso antes, né? A gente não tinha essa consciência, mas hoje em dia não, as crianças já parecem com isso. Pequenininhos, eles já, né, pensam nisso. Então a gente tem que ter esperança de um mundo melhor, que pode melhorar, com certeza, né? É que todo mundo tem que fazer uma ação junta, né? A esperança, como ela é uma inspiração divina, então hoje é um dia propício, 31 de dezembro, para a gente mentalizar a esperança em várias coisas. Porque quando a gente pensa, o pensamento é fluídico, né? Você pensa, ele vai para as correntes fluídicas que estão aí no universo e ficam lá. Se você pensou coisa ruim, coisa ruim e vai detonar aí o planeta, né? O universo, porque vai para o universo inteiro. Então a gente tem que pensar em coisas boas. Eu costumo fazer sempre no Ano Novo e também no meu aniversário, eu sento com calma, pego um caderninho e começo a colocar meus desejos, as minhas esperanças. Todo ano eu faço isso, porque é uma forma de mentalizar, de fazer concreto uma coisa, né? Que a gente... Materializar. Né? E se imagina se todo mundo hoje, né, à noite, mentalizar
para acabar com as guerras. O poder, né? O poder que isso tem, porque esse poder todo ele materializa e ele pode mudar a vibração planetária, né? Quando a gente reza, a gente muda, e principalmente assim, em grupo, a gente muda um pouco a vibração planetária com as coisas boas. Então, se a gente mentalizar as coisas boas, né? Isso vai lá para o plano espiritual, está indo lá para o universo, para aquilo se materializar, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Pode demorar? Pode, né? Essa questão das guerras, mas a gente tem que melhorar. Eu me sinto assim, achando um absurdo, porque a gente está em 2023 e muitas coisas que estão acontecendo de guerra lembram a época medieval, né? A gente já passou da medieval faz tanto tempo e as coisas estão lembrando isso. Então a gente tem que ir para frente, tem que progredir. Espero um dia que isso não tenha. Tem um mantra que é do pessoal que faz yoga e que também é muito interessante a gente pensar nisso, nessas palavras. O mantra são expressões repetidas, muitas, que mudam o plano mental da pessoa, né? Então tem vários mantras aí, principalmente na Índia, e um deles é: entrego, confio, aceito e agradeço. Quando a gente entrega alguma coisa para Jesus, fala, olha, né, eu preciso entregar, eu não dou conta, eu quero, e tem que aceitar o que vem. Então, muitas vezes a gente não pede uma coisa, não pede muito, eu quero muito isso. Lá na frente a gente vê que, nossa, ainda bem que não aconteceu, porque isso não ia dar certo. Você percebe, não, é tudo errado isso daí, né? Ainda bem que não veio isso, né? É a mesma coisa que a criança pequena, que mal sabe andar, pedir para a mãe, eu quero uma bicicleta hoje. A mãe não vai dar, o pai não vai dar, porque o filho ainda não tem maturidade para andar de bicicleta, né? Mal sabe andar, né? Vai querer andar de uma bicicleta grande. Não existe isso. Jesus e Deus também faz isso. Muitas vezes você pede coisas, você não tem maturidade para ter aquilo, né? Você não está no momento ainda, não faz parte da sua missão, nada, e você quer muito aquilo. Então você tem que aceitar o que vem e agradecer, porque muitas vezes vem um pouco diferente do que você pediu, né? Às vezes vem muito diferente, né? Do que você pediu. Você pediu tanto aquilo, nossa, mas esse negócio não é o que eu pedi, mas é o que pode, é o que dá, né? E a gente tem que aceitar, né? Eu gosto muito de falar sobre o Saulo, né? O Paulo de Tarso, porque ele espalhou a Boa Nova, né? Ele foi um dos caras, assim, da questão da fé cristã que mais trabalhou pela fé cristã, né? Eu li aqui no Lar alguns livros que falam as vidas do Paulo de Tarso e tal, me encantei muito, né? O Paulo de Tarso na realidade, na Igreja Católica São Paulo, né? E aí ele colocava aquelas cartas, que naquela época ele era um grande comunicador, ele precisava espalhar a Boa Nova naquele mundo que não tinha muita comunicação, né? Então ele fazia as cartas, as epístolas, né? E mandava para vários lugares, as pessoas liam. Então sempre nas mensagens dele, ele colocava a esperança e o amor como a base de tudo, né? Então isso é muito legal para a gente pensar no que Paulo fez, o que pode ser feito, né? A gente sempre divulgar a esperança, divulgar o amor. Claro que tem pessoas, cada um da sua maneira, né? A gente não sai por aí pregando, não, nada disso. Mas a gente poder passar para as pessoas a esperança, o amor, a fé em Deus, dar uma palavra de conforto. Às vezes a gente não pensa nisso no dia a dia, mas o amor é a base da nossa vida. Então, se a gente pensar no amor universal e conseguir passar isso para frente, é muito bom, né? A gente consegue relaxar e colocar para as pessoas tudo que a gente está pensando. Então, é uma coisa assim, vamos pensar no melhor, mesmo pensando, tá difícil, o mundo tá ruim. Realmente tem muitas coisas ruins, mas tem muitas coisas boas também, né? E a gente não pode perder as esperanças em melhorar,
né? Tem uma civilização aí chegando, as criancinhas, né? Que podem ajudar muito, e os que vão nascer também, né? Os que vão nascer podem ajudar muito esse planeta. Talvez a gente não veja, né? Aqui a maioridade talvez não possa ver o mundo de regeneração. A gente está no mundo de provas e expiações. Então, é isso que temos para hoje, né? Nós pedimos para estar aqui nesse momento, para ver essa transformação. E dentro disso, o que a gente pode fazer, já que nós pedimos? Eu brinquei aqui na outra palestra, no meio da pandemia, falei, nossa, não é possível que eu pedi isso. Não pedi nada disso. Como? Estava doida? Onde eu estava, né? Pensei várias vezes, no meio da pandemia, como que eu pedi para estar aqui? Não. Mas aí depois você consegue, né? Vai pensando, vai lendo, tal, né? E vendo que realmente é um privilégio ver essa transformação que ocorre todos os dias no planeta. Todos os dias ocorre. E o mundo, assim, em transformação total. Antigamente, quando eu nasci, as coisas eram tão lentas, né? Passavam tão devagar as coisas, assim, sempre as mesmas coisas, não mudavam nunca, né? Era uma coisa assim, tinha um certo tédio. Agora não existe mais tédio, né? É tudo muito rápido. E acontece coisas, mal você chega, já tem uma notícia, vem outra e tal. Isso é um mundo em transformação, né? Imagina na época dos meus avós, como a coisa era lenta, né? Que tudo era lento, tudo passava devagar, aquelas casas antigas que passavam de pai para filho, que tinham lá aquela decoração. A casa da minha avó era assim, aquela casa antiga, tudo antigo, os natais eram aquele, né, daquela mesma maneira, tal. E hoje em dia não, é tudo muito dinâmico. Também a tecnologia ajudou muito, né? As casas têm muito conforto, muitas coisas, então anda muito rápido tudo, né? Mal a gente vê, já está fazendo. Bom, gente, de modo geral é isso o que eu tinha para falar.